Eu gostaria de saudar todos os palestrantes de hoje, começando pelo Brigadeiro Damasceno, pelo meu amigo Paulo Alvim, né, Luiz Felipe, e é uma honra poder participar de um encontro como esse. A minha fala vai ser focada mais no aspecto do governo 5.0, trazendo algumas concepções pessoais minhas e que estão sendo trabalhadas na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Muito bem, então vamos conversar sobre política e estratégia para o governo 5.0. Né? Pode avançar, por favor? Começar aqui com um slide conceitual, tá? Que eu quero conceituar o que nós entendemos por política. Aqui eu apresento um espectro de certeza e opinião. Certeza absoluta está do lado esquerdo e opinião absoluta está do lado direito. Quanto mais certeza, mais nós nos aproximamos de ciência. E quanto mais opinião, mais nós nos aproximamos de arte. Então, perto do espectro do lado esquerdo, nós temos as chamadas ciências exatas, como a matemática, a química e a física. No extremo oposto, nós temos as ciências humanas e sociais, como a política. No meio do caminho, nós temos as ciências biológicas, né? Já discuti muito isso com vários colegas meus, mas vejam, o que a gente entende por medicina hoje, né, diante do Covid-19, é realmente uma mistura de certeza e de opinião. Né? Existem médicos que têm muita certeza, dizem estar fazendo ciência, mas isso, na opinião de outros, não é uma mera opinião e, às vezes, até não é ciência. Né? Por outro lado, existem aqueles que têm uma opinião e que querem transformar essa opinião numa certeza, né? E tudo isso coalesce na posição dos políticos que têm que decidir e, infelizmente, por conta dessas decisões, na briga entre certeza e opinião, muitas vidas têm nos deixado, né, por conta do Covid-19. Então, resumindo, né, nesse espectro de ciência e arte, né, eu coloco política mais como arte do que como ciência, né? Apesar de inúmeras universidades terem aí seus departamentos de ciências políticas. Pode avançar? Eu fiz tudo isso para definir política como uma arte, não como uma ciência, uma arte de perceber tendências, estabelecer prioridades, né, estabelecer objetivos, definir estratégias, garantir meios para que as estratégias possam ser executadas, objetivos atingidos, necessidades sociais satisfeitas de forma a alcançar o bem comum. Pode avançar? Essa primeira parte da definição é a parte do palanque, é a parte da declaração de sonhos, de desejos que um político pode ter. É a arte da retórica, é a arte de vender sonhos para o eleitor. Pode avançar? A segunda parte é a parte do trabalho. Então, o político coerente, ele deveria sair do palanque, deixar de fazer a primeira parte da política e fazer a segunda parte da política, que eu chamo de trabalho. É garantir, através de estratégias, né, que as políticas elencadas elas possam ser executadas e o bem comum atingido. Né?
O político brasileiro tradicional, ele é muito bom na primeira parte, e ele é muito ruim na segunda parte. E eu acho que é muito importante a gente apresentar esse conceito de forma que todos, sem exceção, políticos inclusive, principalmente, eles façam um trabalho de natureza completa, né? Ou seja, o que eles dizem no palanque é o que eles devem produzir como trabalho. Pode avançar, por favor? Também é muito importante a gente entender relações de causa e efeito, ou seja, das políticas emergem estratégias e das estratégias emergem planos, programas e projetos. E é nessa sequência, essa é uma sequência irreversível, né? A política define o que fazer, a estratégia como fazer, e os detalhes estão nos planos, programas e projetos. O que existe muito no Brasil, em vários níveis, são pessoas trabalhando em detalhamentos de planos, programas e projetos e muitas vezes ignorando para que eles servem, ou seja, a que estratégias eles estão elencados e, pior ainda, essas estratégias estão respondendo a quais políticas. Tudo isso eu digo que política é o começo de tudo, é algo extremamente importante e a qual todo cidadão brasileiro deveria estar profundamente interessado. Pode avançar? Muito bem. Falando de planos em nível nacional, esta é uma linha do tempo que eu não vou detalhar porque o tempo é curto, mas quem tiver a curiosidade de ler o artigo, que tem 7 páginas, lá eu entro um pouquinho mais em detalhes de todos os planos que o nosso governo já teve. Por curiosidade, o primeiro deles começou em 1939, chamou-se Plano Especial, e, obviamente, ele foi gerado numa época que era de ditadura e de começo de Segunda Guerra Mundial. E aí nós tivemos uma evolução por vários planos, várias tentativas, até a gente desembocar aqui modernamente, na linha azul aqui embaixo, após a Constituição de 88, nos planos plurianuais previstos da Constituição, que tem, cada um deles, uma validade de 4 anos, né, pegando aí 3 anos de um governo e entrando no primeiro ano do governo subsequente, né? Muito bem. Pode avançar, por favor? Fazendo um resumo do slide anterior, né, o que nós aprendemos com todos esses planos? Bom, nós aprendemos que eles começaram tendo uma visão essencialmente setorial e, pouco a pouco, foram aumentando o nível de integração envolvendo outros setores, né? Também eles começaram com uma visão essencialmente econômica e, pouco a pouco, foram incorporando temas sociais e temas de governança, né? Ou seja, concedendo-se ao governo o dever de se auditar, né, para avaliar se suas ações estavam boas. Pouco a pouco também houve a incorporação de avanços científicos e tecnológicos. Eu não esqueço de dizer para os meus alunos que, na teoria da Escola Superior de Guerra, a expressão científica e tecnológica do poder nacional, ela foi essencialmente congelada em 1997, ou seja, só passamos a perceber a importância da ciência e tecnologia no poder nacional há pouco mais de 23 anos, né? Então, é uma percepção muito tardia. Também, pouco a pouco, esses planos começaram a incorporar demandas de mercado, né, e preocupações com as relações público-privadas, né? Nós verificamos, essencialmente, ao longo do histórico, uma dificuldade enorme de fazer acontecer o que foi planejado. Ou seja, teve plano que foi anunciado e no mesmo ano do anúncio ele
parou de ser seguido. Né? Verificamos historicamente uma incapacidade de atender a todas as demandas sociais por serviços e bens públicos e uma dificuldade enorme de reduzir a desigualdade social de maneira estruturante. Mas isso é um tema altamente polêmico. Então, isto resume o que nós tivemos de evolução de planejamento até o atual governo. Pode avançar? Neste governo foi lançada a Estratégia Federal de Desenvolvimento de 2020 para 2031. Primeiro, observamos que é um planejamento, uma estratégia de 12 anos, e ela foi gestada dentro do seio da Casa Civil, do Ministério da Economia e da Controladoria Geral da União. Pode avançar? Bom, a EFD, ela, pela primeira vez, além de ter um prazo de 12 anos, né, ela envolve 5 eixos: o eixo social, econômico, institucional, infraestrutura e ambiental. E tem como temas principais demandas extremamente importantes para o país, como produtividade, governança, competitividade, sustentabilidade e igualdade de oportunidades. Se a gente não consegue diminuir a desigualdade social, pelo menos nós podemos enfatizar a igualdade de oportunidades e dar ao cidadão o direito de, em explorando essas oportunidades por seus próprios méritos, avançar na escala social. Pode avançar? Bom, a EFD tem uma diretriz principal, né, que é elevar a renda e a qualidade de vida do cidadão brasileiro, né, tentando reduzir as desigualdades sociais e regionais, e tem aí esses 5 eixos, né, econômico, institucional, social, ambiental e de infraestrutura. Sem dúvida nenhuma, a EFD é uma estratégia de longo prazo e é a mais abrangente que os governos todos do Brasil conseguiram produzir. Né? E nisto, o governo Bolsonaro tem que receber os parabéns. Né? Pode avançar? A metodologia da EFD, né, ela começa por onde nós estamos, com índices chaves, né? São 37 índices e métricas que são utilizados para mensurar a evolução da nossa estratégia e projeta um futuro, né, que é desejado, com metas-alvo a serem atingidas em 12 anos. Né? Leva em consideração cenários macroeconômicos, agendas internacionais, como a inserção do Brasil na OCDE, né? Coloca desafios e coloca orientações. Né? Bom, isso em síntese é o que é a Estratégia Federal de Desenvolvimento. Próximo slide. Porém, se a gente puder fazer uma crítica a este instrumento que está no seu 4º mês de vida, né, após o seu lançamento em outubro, a gente colocando os 23 ministérios, né, do Executivo, a gente observa que tem um conjunto de ministérios que estão amplamente envolvidos na estratégia, mas tem um outro conjunto de ministérios que estão parcialmente envolvidos, né? E pelo menos na primeira avaliação que eu fiz, sujeita à crítica, né, existem aí 4 ministérios que foram pouco contemplados, entre eles Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores, Defesa e Ciência, Tecnologia e Inovações. O que significa que há espaço para a gente melhorar. Né? Pode avançar?
Com o meu último slide, eu gostaria aqui de comentar o seguinte. Então, há espaço para melhorias, né? A EFD merece todos os elogios possíveis, né? Como algo notável em termos de governo, né? Mas, como eu comecei a demonstrar, dá para melhorar, né? E, portanto, a gente já está começando a pensar na extensão dessa estratégia, né, para não deixar nenhum segmento para trás de governo. E vamos além, né? Nós não podemos, já que é uma estratégia de Estado, né, nós não podemos ficar restritos ao Poder Executivo. Nós temos que também pensar nos demais poderes, em todos os segmentos do Estado brasileiro, para que eles venham a se agregar a uma futura política que nós vamos construir, né? E, para isso, eu creio que seja necessário, além dos 37 índices e métricas que já estão incorporados na EFD, que a gente venha incorporar outros índices, né? Então, como sugestão, nós colocamos aqui o Global Innovation Index, que tem 80 métricas, né? E que o Brasil hoje está na posição 62, ou seja, tem muito o que evoluir, né? Temos o índice mundial de felicidade, que tem 14 métricas, e que o Brasil tem oscilado aí perto da posição número 20, o que significa que o Brasil é um país razoavelmente feliz, né? Mas que pode ser mais feliz ainda, né? E tem um índice extremamente novo, nacional, né? Que é o Índice do Capitalismo Humanista, lançado pelo Instituto do Capitalismo Humanista. Ele tem 12 métricas, ele é totalmente baseado no artigo 170 da Constituição Federal, né? E ele já foi lançado no momento no município de São Paulo, já tem 2 anos de metrificação, e ele foca uma economia humanista, ou seja, uma economia que foca o ser humano e não quer deixar ninguém para trás, né? Então, a proposta que nós estamos fazendo é trazer esse índice para o nível federal, né, de forma que ele possa mensurar a percepção do potencial econômico do país inteiro, não apenas do município de São Paulo, onde ele já é uma métrica institucionalizada. Além disso, nós estamos propondo novas metodologias para decisão estratégica, né? E estamos fazendo isso através de um artigo científico que está perto de ser publicado num Archival Journal de grande repercussão, né? E essa ideia, ela foi gerada em março do ano passado, quando nós verificamos no mundo inteiro, e no Brasil não foi exceção, uma competição entre os fatores da saúde e da economia, pelas decisões do caso do Covid-19. Então, o insight que nós tivemos foi, ao ver autoridades do mundo inteiro confrontando certezas e opiniões, né, no mundo da saúde e da economia, para tomar decisões sobre como enfrentar o Covid-19, né, e vendo que essas autoridades todas estavam tomando decisões não com base racional, né, mas muitas vezes guiadas pelas paixões que emergem das opiniões.
Então, o que nós vimos no mundo todo foi um conflito entre as paixões resultantes das opiniões de especialistas da área da saúde e especialistas da área da economia, e no meio desse conflito dos fatores competindo por recursos escassos e por restrições, as autoridades tinham que tomar decisões. E essas decisões, infelizmente, não foram as melhores. Por exemplo, eu lanço aqui o que pode causar polêmica, né? Que matematicamente a gente prova que o lockdown e o isolamento horizontal não é a melhor solução. Essa solução, aplicada em muitos países, em muitos estados e municípios brasileiros, ela acaba provocando um número maior de mortes, né? Então, essas metodologias, elas podem ser implantadas, né? E o Brasil pode ser um dos primeiros países a racionalizar a decisão estratégica, além das metodologias de jogos, teoria de jogos que existem hoje, né? De forma a dar aos decisores estratégicos, né, ferramentas que os libertem das paixões políticas e que levem aos melhores resultados, minimizando, no caso do Covid-19, o número de mortos. Então, era isso que eu queria apresentar, né? E espero, com isso, estar contribuindo para o pilar do governo 5.0, dentro desse contexto, onde a gente percebe que, além de ferramentas notáveis, como o que foi apresentado, né, para organizar o nosso governo do ponto de vista prático, né, o que a gente está colocando aqui é tentar fazer com que o nosso governo também, utilizando ferramentas computacionais, utilizando um pouco mais de matemática, a gente possa ter um Brasil melhor, né? Dentro desse contexto em que, sem dúvida nenhuma, são as tecnologias ligadas à teoria de dados, né? Que vão fazer com que a gente empregue melhor os nossos escassos recursos na gestão do bem comum. Era isso, obrigado. Muito obrigado, brigadeiro Pazini, pela visão apresentada. Realmente a gente percebe que é um passo muito importante termos uma estratégia federal com um horizonte de tempo maior, como foi dito, e que ela olhe, né, no seu âmago todas essas nossas iniciativas, né, do governo, da sociedade, como é que nós podemos trabalhar de forma conjunta e como que a EFD revisada, né, pode preparar um ambiente favorável aí para os próximos anos para nós, né?